Imagina assistir um filme de terror se borrando inteiro e aí descobrir que aquilo aconteceu de verdade. Mano, é tipo se o capeta saísse da tela e te desse um tapinha no ombro. Hoje a gente vai falar de filmes de terror baseado em fatos reais. E eu já aviso, tem serial killer, possessão demoníaca e até casa encapetada. A vida real pode ser muito mais assustadora que qualquer roteiro de Hollywood, tá? E se no final você dormir com a luz acesa, tamo junto. Roda a vinheta. O Massacre da Serra Elétrica é aquele filme que te dá vontade de nunca mais pegar a estrada de terra. A história parece exagerada, com gente sendo pendurada em ganchos, carne voando e o maluco da motosserra correndo igual o chefe da faxina do inferno. Mas a origem disso tudo é real e vem direto da fazenda mais sinistra do interior dos Estados Unidos, a do Ed Gein, o açougueiro de Plainfield. Meu, o cara era tipo um artesão macabro da desgraça. Nascido em 1906, Ed cresceu com uma mãe dominadora, fanática, religiosa, que dizia que todas as mulheres eram impuras, exceto ela mesma. O resultado foi que o moleque cresceu sem socializar, reprimido e completamente obcecado pela mãe. Quando ela morreu, o que era estranho virou doentio de vez. Ed Gein ficou sozinho naquela fazenda isolada e mergulhou num surto absoluto. Começou a visitar cemitérios à noite e desenterrar cadáveres e, mano, usava a pele dos corpos para criar móveis. Até utensílios e roupas femininas completas ele também fazia, porque segundo o cara, ele queria ser a mãe de novo. E quando isso deixou de ser o suficiente, ele passou de artesão para ceifador. Em 1957, após o desaparecimento de uma mulher na cidade, a polícia invadiu a fazenda do Ed e descobriu um verdadeiro pesadelo: cabeças humanas penduradas, máscaras feitas de rosto, órgãos em potes e até uma poltrona estofada com pele. E a cereja do bolo, um cinto feito de mamilos humanos. Sim, um cinto de mamilos, porque o cara claramente achou que couro comum tava fora de moda. Apesar disso tudo, Ed Gein só confessou 2 assassinatos. A maioria das peças que ele usava era mesmo dos corpos que ele desenterrava. Foi diagnosticado como insano e morreu internado no hospital psiquiátrico em 1984. Mas aí o estrago já estava feito, né? O caso inspirou não só o Leatherface do Massacre da Serra Elétrica, mas também o Norman Bates em Psicose e o Buffalo Bill em O Silêncio dos Inocentes. Já a Hora do Pesadelo foi inspirado em mortes que aconteceram de verdade enquanto a galera dormia. Parece conversa de vó pra você desligar o videogame de madrugada, mas o bagulho foi notícia séria nos jornais dos anos 80. O criador do Fred Krueger, o Wes Craven, leu um artigo no Los Angeles Times que falava de um jovem refugiado do Laos, que estava tendo pesadelos tão intensos que se recusava a dormir. Quando finalmente caiu no sono, morreu. E ele não foi o único. Essas mortes aconteceram com homens jovens que tinham migrado para os Estados Unidos após a Guerra do Vietnã. Eles fugiram de um cenário de terror, perderam família, viram atrocidades e ao chegar num país novo, começaram a ter pesadelos extremos. Muitos diziam que algo os perseguia nos sonhos. Alguns chegaram a dormir escondendo cafeteiras no quarto para evitar cair no sono profundo. Só que mesmo com todo o esforço, vários deles simplesmente não acordaram mais. A medicina tentou entender, o fenômeno e deram até um nome para ele, chamado de Síndrome da Morte Súbita Noturna Inexplicada. Os familiares juravam que estavam sendo perseguidos por entidades malignas ou espíritos ancestrais vingativos. A ciência até hoje não deu uma explicação 100% convincente, e o caso entrou para a história da medicina como um dos mistérios mais assustadores da vida real. Wes Craven, claro, viu isso e pensou: e se um ser sobrenatural matasse as pessoas dentro dos sonhos? Ótima ideia. Aí nasceu o Fred Krueger, um cara queimado com garras de metal que ataca você onde não tem como fugir, na sua mente. O nome Fred veio de um valentão que atormentava o Craven na escola, e o visual do vilão foi inspirado num bêbado esquisito que ele viu pela janela quando era criança. Ou seja, o Fred é basicamente a junção de todos os traumas do criador dele. O filme, claro, foi um sucesso, porque além dos sustos, trazia um medo universal, o de dormir e nunca mais acordar. E convenhamos, é sacanagem demais você sobreviver ao boleto do mês, ao chefe chato, ao ônibus lotado e morrer por causa de um cochilo, meu. O Fred Krueger virou um ícone do terror justamente porque ele não ataca de faca ou machado, ele te pega onde você tá mais vulnerável, no travesseiro. O pessoal do cinema não curtiu muito esse querido não, mas se você estiver curtindo, deixa um like, se inscreve e ativa o sininho, pra gente não se perder nesse multiverso que é o YouTube. E quem nunca ouviu falar da famigerada casa de horror em MTV? A história parece coisa de conto macabro inventado por um adolescente
extremamente entediado. Mas o crime que deu origem a tudo é 100% real. Em 1974, em Long Island, Nova York, o jovem Ronald DeFeo Jr. levantou da cama, pegou um rifle calibre 35 e ceifou um por um os 6 membros da própria família: pai, mãe, 2 irmãos e 2 irmãs, todos enquanto dormiam. O mais bizarro é que nenhum dos vizinhos ouviu nada e nenhuma das vítimas tentou fugir, como se tivessem sido anestesiadas ou, segundo alguns, hipnotizadas. Ronald disse que vozes dentro da casa mandaram ele fazer aquilo. Foi julgado, condenado à prisão perpétua e o caso virou um circo midiático. Mas a coisa só ficou realmente sinistra um ano depois, quando a família Lutz comprou a casa por uma pechincha e se mudou com seus 3 filhos. Tudo parecia lindo até começarem a acontecer uns negócios que nem o seguro residencial cobre. Eles duraram apenas 28 dias dentro da casa, relataram barulhos inexplicáveis, odores horríveis, mudanças bruscas de temperatura, portas batendo sozinhas, um quarto secreto no porão que não aparecia na planta e até uma gosma verde escorrendo pelas paredes. Ou seja, a casa precisava de um padre e de um encanador também. O pai da família, o George Lutz, começou a acordar todos os dias às 3h15 da manhã, horário aproximado em que os assassinatos aconteceram, e a filha dele jurava conversar com um porco demoníaco de olhos vermelhos. Aí complicou, né? Desesperados, eles chamaram os investigadores paranormais mais famosos da cultura pop, o Ed e Lorraine Warren. O casal investigou a casa e juraram que ali morava uma presença maligna antiga que influenciava quem entrava lá. O caso estourou na mídia e virou o livro The Amityville Horror, escrito pelo Jay Anson. O livro vendeu que nem água e o filme de 1979 veio na sequência, ajudando a eternizar esse mito. Mas aí vem o plot twist. Muita gente acusa os Lutz de terem inventado tudo isso. O próprio advogado do Ronald DeFeo disse que ajudou a bolar a história com eles para lucrar em cima da tragédia. Olha que absurdo. E realmente tem muita inconsistência nos relatos. A família que comprou a casa depois dos Lutz diz que nunca viu nada de anormal, só um monte de curiosos tirando selfie na frente da casa. Mesmo assim, o medo ficou, né? O filme virou franquia com zilhões de continuações, reboots e prequels. A casa em si se tornou ponto turístico do capiroto, com fãs do terror indo até lá só pra sentir a vibe. E olha, vibe ali tem. Seja verdade ou invenção, Amityville virou um símbolo do terror baseado em fatos reais, onde até hoje você não sabe se acredita ou corre. E eu dou uma dica: se um dia pensar em comprar ou alugar um imóvel que tiver 5 quartos, piscina, jardim gigante e ainda vier com puta desconto, desconfia. Pode ter o capiroto no pacote. Mas agora a gente vai para um caso ainda mais tenebroso: a treta real por trás do exorcismo de Emily Rose. Esse filme de 2005 é baseado no caso chocante da Anneliese Michael, uma jovem alemã de 23 anos que passou por 67 sessões de exorcismo em menos de um ano e morreu em condições pra lá de perturbadoras. Mano, essa história é real e foi parar nos tribunais. A Anneliese era uma estudante universitária criada numa família católica bem rígida. Aos 16 anos começou a apresentar convulsões e foi diagnosticada com epilepsia. Mas com o tempo, os sintomas ficaram cada vez mais bizarros. Ela dizia ouvir vozes que a condenavam ao inferno, via demônios em volta das pessoas, se machucava sozinha, comia insetos e até chegou a beber a própria urina. Os médicos tentaram de tudo, com remédios fortíssimos, mas nada funcionava. Foi aí que os pais desistiram da medicina e apelaram para a igreja. 2 padres entraram em cena e começaram os exorcismos com autorização oficial da diocese. As sessões, que duravam horas, foram todas gravadas e até hoje os áudios são de arrepiar, mano. Ela muda de voz, rosna, grita nomes de demônios. A garota foi definhando e recusava comida, água e no fim morreu pesando menos de 30 quilos. A tragédia gerou um escândalo na Alemanha. Os pais e os padres foram processados por negligência e homicídio. O julgamento virou um evento nacional, misturando religião, ciência e moralidade. E é justamente esse conflito que o filme aborda. Não é só uma história de terror, é um drama de tribunal com possessão demoníaca no pano de fundo. O longa deixa a dúvida no ar: era doença mental ou algo além da nossa compreensão? De um lado, os céticos dizendo que foi um caso extremo de psicose, e do outro, religiosos jurando que a garota enfrentou o próprio inferno. Agora a pergunta que fica é: e se os dois lados estiverem certos ao mesmo tempo? E falando em exorcismo, bora falar do filme de terror mais importante da indústria cinematográfica, O Exorcista. Aquele que traumatizou gerações inteiras, inclusive eu, tá? Também fez gente passar mal no cinema e colocou o demônio na cultura pop de um jeito que nem o marketing da Marvel conseguiria. Só que o mais bizarro é que tudo isso começou com um caso de verdade. E sim, tem registros, documentos e
padres envolvidos até o pescoço. A história começou em 1949 em Maryland, nos Estados Unidos, com um garoto de 14 anos chamado Roland Doe. Esse aí é um nome falso, usado para proteger a identidade real do menino até hoje. Tudo começou depois que ele perdeu uma tia muito próxima, que era espírita, e introduziu o menino ao tabuleiro Ouija. Ó, só que tia bacana essa, né? Aí, meu parceiro, a treta começou. Barulhos começaram a rolar pela casa, móveis se moviam sozinhos. O moleque falava em línguas que ele nunca aprendeu. Palavras como inferno e possessão apareciam arranhadas na pele dele, como se tivessem sido escritas de dentro para fora. A família desesperada chamou médicos, psicólogos e especialistas, só que nada adiantou. Então recorreram à igreja. Vários padres se envolveram no caso e registraram mais de 30 sessões de exorcismo. E tem relato de tudo. O menino rosnando, quebrando correntes, vomitando objetos, não só aquela gororoba verde do filme, sabe? E até levitando da cama. Um padre chegou a ser hospitalizado depois de levar uma cadeirada voadora. Esses registros chegaram aos ouvidos do escritor William Peter, que pegou a ideia e transformou no livro O Exorcista, publicado em 1971. Depois, o diretor William Friedkin adaptou o livro para o cinema e criou um dos filmes mais impactantes da história. Tinha manchetes falando em maldição no set, tinha incêndios misteriosos nos bastidores, tinha mortes de pessoas ligadas à produção. Cara, parecia que o próprio demo tava na ficha técnica. A atriz Linda Blair, que viveu a menina possuída, ficou marcada pro resto da vida. Ela tinha 13 anos e foi jogada, sacudida, vomitada e ainda teve que lidar com a imprensa. Meu, e aquele rolê, né, dela virar a cabeça 180 graus? Tá, beleza, aquilo foi efeito especial. Só que a paralisação total do corpo dela durante uma das cenas foi real. A atriz sofreu uma lesão na coluna com os arames que suspenderam ela no ar. E até hoje o debate é pesado. Era distúrbio psicológico, histeria coletiva ou uma possessão legítima? É os mesmos debates do exorcismo de Emily Rose. O próprio Vaticano reconhece que o caso do Roland é um dos mais convincentes já documentados. O menino sobreviveu, se recuperou e viveu anonimamente sem nunca falar publicamente sobre o que aconteceu. E convenhamos, né? Se fosse com a gente, ninguém ia querer lembrar disso nem em sessão de terapia. O Exorcista não é só um filme sobre o mal, é uma interpretação do medo humano diante do inexplicável. Afinal, e se o mal for real, não como um monstro com garras, mas como algo que entra na sua casa, na sua mente e te pega quando você tá mais vulnerável? Já pensou nisso? Esses filmes mostram que a realidade pode ser muito mais bizarra e assustadora do que qualquer roteiro de terror sobrenatural. Às vezes o monstro não tá no armário, tá no jornal da noite. Seja um assassino com coleção de pele humana, uma casa que sussurra teu nome, ou uma boneca que tem mais presença maligna que muito político por aí. O terror verdadeiro não precisa de maquiagem, ele só precisa de fatos. Mas e você? Deixa aí nos comentários um caso real, sinistro, pra gente compartilhar a experiência aqui. E fique esperto, não confia demais na casa nova, não subestima um sonho esquisito, e se ouvir barulho estranho vindo lá do sótão, finge que não ouviu e segue o baile, tá bom? Valeu pela audiência, por ser essa pessoa incrível, e já tô te esperando no próximo vídeo. Fui!